E aí, galera, tudo bem? Recentemente aí foi lançado o novo filme da Branca de Neve, né? E eu queria falar aqui nesse vídeo porque que você não deve levar os seus filhos para assistir esse filme. O primeiro ponto é a escolha da atriz, que é a Rachel Zegler, que ela é uma atriz latina. E na história original, a gente tem o nome da Branca de Neve, ela se dá pelo fato dela ser branca como a neve, né? Vai muito de encontro com a cor da pele dela, que é muito branca. Já nesse filme, como é uma atriz latina, isso não é possível fazer essa conexão. Então a Disney criou ali uma história de que ela sobreviveu a uma tempestade de neve e por isso o nome dela foi dado como Branca de Neve, numa alusão a simbolizar a resiliência que ela conseguiu sobreviver a essa tempestade, né? A força que ela teve. Mas no fundo, a gente sabe que o motivo real de ser uma atriz latina é pra lacrar. É pra colocar pautas identitárias, né? Pô, a gente não pode, a Disney pensando, a gente não pode ter um personagem que enalta a cor da pele branca dela, né? A gente tem que ter uma latina que ela faz uma alusão ali aos imigrantes, né? Representando essa minoria. Então você já vê que não é a intenção de recriar uma boa história. Já começa aí essa ideia de querer lacrar, né? Outro ponto aí importante é o empoderamento feminino, que é retratado nesse filme, né? Na história original, a Branca de Neve, ela é muito feminina, muito doce, uma mulher amável, que vive ali um amor com o príncipe, né? E isso é o que encantou as gerações, essa doçura da personagem. Já nesse filme não é assim. Tem até a atriz dando uma declaração aí, né, pra mídia, dizendo que a intenção desse filme não é recriar a história original, é reescrever ela. Ela fala que a Branca de Neve, ela não corre atrás do príncipe, agora ela quer ser uma líder de uma revolução, porque ela é uma mulher empoderada e coisa e tal. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that She's is not going to be yeah. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. Então isso não tem nada a ver com a história original, né? Isso é só um discurso político, ideológico, também usando o filme para fazer isso. Então a protagonista, na verdade, ela é uma socialista liberal, né? Que vai organizar uma revolução ali contra a Rainha Má, que representa o sistema político opressor ali, capitalista, né? Outro ponto também é que ela só quer mandar nas pessoas. Na casa com os anões, né? Na história original, ela ajuda a organizar a casa enquanto os anões estão trabalhando. Então, quando eles chegam, a casa tá outra cara, porque ela colocou a mão na massa ali para organizar, para fazer as coisas. Aí as criaturas mágicas ajudam ela também. Nesse filme não é assim. Ela só fica lá cantando e dando ordem para os anões, dizendo o que eles têm que fazer. Não tem problema eles ajudarem, mas a pessoa não fez nada o dia inteiro, não ajudou em nada. Aí os anões chegam cansados ali, né? Depois do trabalho, depois de um dia pesado trabalhando na mina, que é um trabalho pesado, e ainda tem que ficar recebendo ordem, ainda tem que ficar recebendo lição de moral de uma jovem que não fez nada. Então é totalmente sem sentido. Outro ponto também é o príncipe ser retratado como um bandido. Então esquece aquela história do príncipe que é de um reino, um príncipe encantado, honrado, forte. Não, aqui o príncipe é um bandido, meio na linha Robin Hood. Ele é um justiceiro, né, um bandido justiceiro, que vai ter uma relação ali de amor com a Branca de Neve, mas é algo mais leve, algo que não é tão desenvolvido, porque o foco da história não é esse, não é contar a história de amor dela, é liderar a revolução. Teve também a polêmica, né, que aconteceu dos sete anões, né? Inicialmente eles seriam chamados de sete criaturas mágicas. Não, porque aquela ideia de Hollywood, porque anões é uma minoria, a gente não pode retratar eles assim, porque vai ofender eles e tudo mais. Aí teve até uma polêmica com o ator Peter Dinklage. Não sei se eu pronunciei certo, mas é o anão que ele ficou bem conhecido quando ele fez Game of Thrones. Ele falou que não, você não pode colocar anões, isso é retrógrado. Então quer dizer que só ele pode estar em Hollywood fazendo papéis sendo anão, né? Ele não quer que outros anões possam também ter papéis. É uma atitude muito egoísta, na minha opinião. E aí aconteceu que a Disney não quis colocar anões, criaturas mágicas. E aí, por conta de muita polêmica com os trailers, eles resolveram colocar anões, só que agora é em animação. Então é até sem sentido, né? Tipo,
Você não quer representar anões de verdade, mas você coloca animação. Esse é o problema desse filme. Ele não tenta criar uma boa história, recriar, trazer os fãs que gostaram da história original pra gostar também desse filme. Não, ele tenta reescrever tudo. Ele tenta fazer com que tudo seja ressignificado. A gente tem também o ponto do espelho, né? Aquela tradicional frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Que é da história original. E a Branca de Neve, por ser uma jovem mais bela que a rainha, né? Ela é perseguida pela rainha por esse motivo, por conta da beleza física dela mesmo. E nesse filme já não é assim. Como a atriz Rachel Zegler, ela é muito mais feia do que a rainha, que é a Gal Gadot, a Disney precisou criar uma justificativa ali para que essa frase faça sentido, né? E a justificativa é que a rainha inveja a beleza interior dela, mas olha a total incoerência disso. Se a rainha ela realmente desejasse ter a beleza interior da Branca de Neve, por que que ela continua sendo má, né? Por que que ela continua fazendo coisas más? Porque se ela deseja ter uma beleza interior, ser boa, é só a rainha ser boa, então é totalmente incoerente. Fica nítido que, na verdade, é algo criado só para justificar a escolha das atrizes, né? E para terminar, um último motivo, o final desse filme não é para ter um final feliz, onde a Branca de Neve pode viver feliz para sempre com o príncipe, numa história de amor ali no reino. Não, não é isso, como na história original. Mas que ela liderou uma revolução, então no final do filme tem uma revolução ali com a sociedade, onde o povo consegue vencer a tirania da rainha, que é capitalista. Muitas vezes no filme é simbolizada com muitas joias, muitos adornos, para simbolizar ali um império capitalista, um império opressor, né, cheio de riquezas, enquanto o povo sofre. E aí o final é que a Branca de Neve ela se tornou a líder de uma revolução, ela conseguiu organizar, inexplicavelmente ali todo mundo da sociedade conseguiu vencer os exércitos armados da rainha, e ela foi retirada do poder, e é isso. Esse é o final do filme. Então, vamos ser sinceros, essa é a mensagem que a gente vai passar para as crianças, para os filhos, para as crianças que se interessam por filmes de fantasia, com essas histórias mais infantis. Essa é realmente a mensagem que tem que ser passada, é uma mensagem de luta contra classes, luta política, lutas ideológicas. É por isso que, para mim, na minha opinião, esse filme ele não tem que ser assistido por criança. Os pais não devem levar os seus filhos no cinema para ver esse filme, porque ele é um panfleto ideológico. Ele é um filme criado somente para lacrar, somente para impor essas ideias comunistas em filmes, né? Para colocar no ideário ali de pessoas que gostam de filmes, de entretenimento, esses ideários socialistas, comunistas. Esse é o motivo do filme. E por esse motivo ele vai fracassar, já tá fracassando. Porque qualquer filme que a história, a qualidade dele fica em segundo, terceiro, quinto plano, e em primeiro plano você quer passar uma cartilha, uma mensagem, esse não é mais um filme de entretenimento, é um filme de propaganda, é um filme de propaganda ideológica, de ideias, de uma crença ali em um regime político. Então isso não é um filme de entretenimento, essa é a verdade. Mas isso é intencional para colocar no ideário das pessoas, reescrever esse ideário, né, para que acreditem, não porque eles estão acompanhando política, mas porque vai vendo essas obras de entretenimento, esses filmes de fantasia, e no inconsciente você vai recebendo essas informações. Essa é a motivação para filmes assim serem feitos. E é por isso que eu acho que a gente não deve assistir, né? Não levar as crianças para assistir. Não é um filme de infantil, é um filme de propaganda ideológica, propaganda política. Ele não deve ser assistido mesmo, para que os desenvolvedores, para que Hollywood entenda que nós não queremos esse tipo de filme. A gente, quando vai ver um filme desse, quando vai ver um filme de fantasia, de entretenimento, a gente só quer ser entretido, a gente só quer ver uma boa história, se entreter. E aqui eu nem tô falando de valores cristãos, nem tô falando de seguir o que nós cristãos acreditamos. Eu tô falando de ter uma boa história, eu tô falando de ter algo que entretenha. Não uma propaganda política, disfarçada. Disfarçada não, aqui tá na cara, né? Então é isso, galera. Resolvi compartilhar aqui essa reflexão, esse desabafo aqui. Porque eu, como cristão, não posso ficar calado diante de ver algo assim sendo criado para enganar as pessoas, para doutrinar as pessoas, e eu ficar calado fingindo que isso não está acontecendo. Porque eu sei que, apesar de ser um movimento político, apesar de ser um ideário, é algo diabólico mesmo, é algo que tenta acabar com as tradições, acabar com a cultura, com algumas tradições mais conservadoras, cristãs, né? Então esse é o motivo principal, e é por isso que eu me sinto obrigado aqui a estar denunciando no canal, tá
tá falando a respeito, para que a gente possa se alertar e ter os olhos bem abertos aqui contra essas investidas de Satanás que vai influenciando essas culturas, essas pessoas, esses movimentos, para criar essas coisas, para espalhar essas ideias, ideias que tentam destruir com o cristianismo mesmo, destruir com as tradições, para implantar uma nova crença, um novo ideário. E acaba sendo até uma espécie de religião, porque cria uma idolatria em cima disso, onde qualquer obra que é criada precisa ter essas ideias, né? Você vai criar um filme, precisa ter, você vai criar uma série, precisa ter, vai criar um jogo, precisa ter. Então isso acaba sendo até uma espécie de religião, na minha opinião, uma espécie de idolatria. Esse movimento não consegue enxergar mais nada sem ter essas ideias, né? Não consegue se distanciar delas. E eu digo que é uma religião porque eu, como cristão, eu também enxergo a realidade assim. Eu sempre procuro pensar pelo lado cristão, né? Mas a diferença é que eu não fico impondo aqui o cristianismo forçado para as pessoas e dizendo que elas têm que seguir e querer que todas as obras tenham mensagens bíblicas. É importante respeitar a liberdade criativa dos autores para que eles possam criar as suas obras, algumas delas somente para o entretenimento, somente para cativar o público, e não querer que tudo tenha uma mensagem ideológica. E o que me deixa mais irritado é esse movimento estar focando em filmes infantis, porque isso tem uma intenção clara de atingir as crianças, os jovens, que eles sejam doutrinados, os pais inocentemente levam seus filhos para assistir esses filmes, essas obras, achando que é apenas um filme infantil, e a criança vai sair de lá com um monte de mensagem ideológica no inconsciente, e isso se repetindo várias e várias vezes, vai crescendo com um ideário alinhado com essas pautas. Isso eu acho perverso. É uma estratégia sorrateira de entrar nas famílias e doutrinar as crianças. Então, vamos ficar alerta aí, sempre que tiver conteúdo nesse cenário geek, de séries, filmes, animes, games, em que eu achar que eu preciso me manifestar, eu vou estar trazendo aqui para a gente abrir os olhos, a gente refletir, a gente poder conversar nesse sentido, tá bom? Valeu, galera!